quando um cão idoso surgiu no asfalto encharcado, soltando um som que parecia um pedido de ajuda, ninguém acreditou no que viu. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O carro que ele reconhecia desapareceu na neblina, e um estranho decidiu parar. Quem abandonou aquele amigo na chuva? O que aquele quase grito queria dizer? Ele ainda teria tempo para ser salvo? Uma estrada quase vazia, iluminada apenas por faróis que cortam a chuva da madrugada. O asfalto brilha como vidro molhado e o vento traz um cheiro de ferrugem e abandono. No meio da pista, algo se move, devagar, com esforço. À distância, parece apenas um saco de lixo arrastado pelo vento. Mas quando o farol o alcança, revela-se um corpo que ainda respira. É um cão, velho, sujo, ensopado. O nome na coleira quase apagado pela lama. Toby. Ele tenta se levantar, mas uma das patas não responde. Cai de novo. Do fundo da garganta escapa um som rouco, irregular. Não é um latido, tampouco um gemido comum. É o tipo de som que faz quem escuta parar o que está fazendo, virar a cabeça e pensar. Isso foi um pedido de ajuda? A cada respiração, o peito de Toby sobe e desce como se o ar fosse vidro quebrado. A chuva aumenta e o som dela mistura-se aos ruídos do trânsito distante. Carros passam borrando água e indiferença, mas ninguém para. Por um instante, Toby ergue o focinho. Os olhos dele, turvos, marejados, mas conscientes, fixam-se na direção de onde o som do motor se afasta. Há reconhecimento ali. O mesmo carro, o mesmo som. E naquele instante, algo dentro dele desperta. Um último impulso, um resquício de fé que teima em não morrer. O corpo cansado tenta reagir, arrastando-se alguns centímetros sobre o asfalto, como se o instinto gritasse o que a voz não pode. Por favor, não me deixem aqui. A chuva aumenta, apagando rastros, diluindo o sangue e a dor. Mas quem estivesse por perto, juraria ter ouvido algo diferente vindo do acostamento. Um som rouco, quase humano, perdido entre o barulho da água e do vento. Um som que de algum modo parecia dizer: salvem-me. Horas antes daquele eco silencioso cortar a madrugada, o mundo de Toby ainda parecia normal. O velho sedã cinza deslizava por uma estrada secundária, cercada de plantações úmidas e o cheiro doce do orvalho. Dentro do carro, o barulho ritmado do limpador de para-brisa era o único som que quebrava o silêncio. No banco do passageiro, Toby observava a paisagem passar pela janela. O olhar cansado denunciava os anos, mas havia paz nele, a paz de quem confia cegamente em quem está ao volante. Ele não sabia, claro, que aquele seria o último passeio com o homem que ele mais amava. Eduardo, seu dono há mais de uma década, mantinha as mãos firmes no volante, o maxilar travado, o olhar fixo na estrada, o rádio desligado. O silêncio era tão espesso que parecia um peso dentro do carro. A cada quilômetro, o semblante dele endurecia mais. Tocava o volante com impaciência, respirava fundo, olhava de relance para o cão e depois desviava o olhar, como quem evita encarar a própria sombra. "Você não entende, não é?" murmurou. A voz saiu baixa, áspera, como se falasse mais consigo mesmo do que com o animal. Toby virou o rosto, atento. A cabeça levemente inclinada, os olhos fixos no dono, o mesmo gesto de sempre, o mesmo sinal de confiança que Eduardo tantas vezes achara reconfortante. Mas naquela manhã, o gesto inocente do cão só serviu para tornar o silêncio dentro do carro ainda mais insuportável. Eduardo estacionou perto de uma curva isolada. O motor permaneceu ligado. A chuva começava a cair fina, e o som das gotas no teto metálico parecia um relógio marcando o tempo de uma decisão covarde. Ele abriu a porta, olhou em volta e respirou fundo. Uma respiração longa, trêmula, de quem tenta convencer a si mesmo de que está fazendo o certo. "Você vai entender, velho amigo", disse, quase engasgando nas palavras. "Eu não posso mais cuidar de você." O cão se aproximou, abanando o rabo devagar, sem compreender. O corpo magro e frágil encostou na perna dele, buscando o afeto que sempre recebeu. Eduardo desviou, empurrou-o levemente com o joelho. "Vai, Toby, desce." O animal hesitou, mas obedeceu. Desceu com dificuldade,
escorregando no barro. Quando virou-se para subir novamente, a porta se fechou. O som do tranco foi seco, definitivo. Eduardo olhou pelo espelho. Por um segundo, os olhos dele se encontraram. Havia confusão em um lado e vergonha no outro. O motor roncou. Toby correu, tropeçando, tentando alcançar o carro. Suas patas batiam no asfalto molhado, deixando marcas que se apagavam na chuva. O carro acelerou. O cão, já sem fôlego, tentou latir, mas o som que saiu foi apenas um gemido arranhado, rouco. A estrada o engoliu, e o homem seguiu sem olhar para trás. Mais tarde, Eduardo chegaria em casa, jogaria as chaves sobre a mesa e se sentaria em silêncio. Na parede, uma fotografia antiga o observava. Um garoto e um filhote brincando na grama. O mesmo olhar, o mesmo laço. Ele desviou o rosto, incapaz de encarar a lembrança. A desculpa que repetia mentalmente: ele está velho, sofrendo, vai ser melhor assim, já começava a soar vazia, insuportável. O silêncio da casa parecia zombar dele. Cada objeto carregava vestígios de um passado simples e fiel. A coleira guardada no canto, a tigela ainda no chão, o cobertor dobrado na varanda. Eduardo respirou fundo, mas o ar parecia pesado, cheio de arrependimento. Lá fora, a noite se adensava, e o som distante da chuva batendo no telhado lembrava um relógio marcando o tempo da culpa. Enquanto isso, na estrada, o corpo de Toby jazia entre a lama e o vento, mas o que morria ali não era apenas um cão abandonado, era a lealdade que não merecia ter sido traída, e mesmo assim se recusava a desaparecer. Quando Toby abriu os olhos novamente, a chuva havia cessado, mas o mundo ao redor permanecia cinza, enevoado, quase sem som. O asfalto frio sugava o pouco de calor que restava em seu corpo. Ele tentou se mover, um gesto instintivo, desajeitado, e o ar escapou de seus pulmões como um gemido rouco. A pata dianteira direita não respondia. Um corte profundo atravessava o tecido fino da pele. O sangue se misturava à água escura da estrada. A dor latejava, mas o que mais pesava não era o ferimento, era o vazio. O vazio de não entender o porquê. Por instinto, Toby levantou a cabeça. A estrada parecia infinita, coberta por uma névoa que engolia tudo. Nenhum carro, nenhum som de voz humana, só o vento e o eco distante de um motor que já não voltaria. Qualquer outro animal teria desistido, mas algo dentro dele, talvez a memória do toque de uma mão, talvez a lembrança do cheiro de casa, o fazia continuar. Não era força física, era algo mais profundo. Era lealdade transformada em sobrevivência. O cheiro familiar do pneu e da fumaça ainda estava no ar. O carro do dono. Ele o reconheceria entre mil. Toby tentou se arrastar. Cada centímetro era uma guerra. O peito raspava no chão. A respiração saía em soluços. A língua pendia, seca, mas os olhos continuavam vivos. Havia neles uma mistura de confusão e esperança, como se ele acreditasse que aquilo tudo fosse apenas um mal-entendido, que a qualquer momento ouviria o som do motor voltando, mas o único som era o sussurro do vento passando pelas árvores e o gotejar das folhas. O tempo parecia se esticar. A manhã chegou devagar, tingindo o horizonte de um laranja fraco. O corpo de Toby tremia, os músculos já sem força, e foi ali, entre o barro e o cheiro de óleo queimado, que ele viu, ao longe, um brilho, faróis. Por um instante, seu coração disparou. Talvez fosse ele. Talvez o dono tivesse voltado. Toby tentou se erguer, mas o corpo falhou. Moveu apenas a cabeça, como quem busca o rosto amado em meio ao nevoeiro. Os faróis se aproximaram, a luz refletindo em seus olhos úmidos. O carro passou e seguiu. Nenhum freio, nenhum olhar, apenas vento. Um latido abafado escapou de sua garganta. Não era um som alto nem forte, mas tinha o peso de uma alma que se recusa a apagar. Foi um lamento, um apelo invisível, lançado ao vazio. O tipo de som que, se alguém tivesse ouvido, teria parado o carro. O corpo de Toby desabou de novo, mas o olhar continuava apontado para a estrada. Ele não entendia a maldade, não conhecia o abandono, só sabia amar e esperar.
Naquele pedaço de asfalto esquecido, um cão velho e machucado desafiava a morte apenas com a força do que restava em seu coração. E de algum modo, o silêncio ao redor parecia sussurrar junto com ele: ainda não acabou. Naquela mesma rodovia, quilômetros adiante, um caminhão carregado de caixas metálicas seguia seu trajeto habitual entre o interior e a capital. Ao volante, Rafael, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo cansaço, alternava o olhar entre o retrovisor e o horizonte pálido. A manhã começava fria, envolta por névoa e o cheiro de terra molhada. Para ele, era só mais um dia comum, até que algo, no canto da estrada, o fez frear instintivamente. Um vulto marrom, imóvel, quase fundido à lama. Por um segundo, achou que fosse um saco de lixo rasgado ou um pedaço de pneu abandonado. Mas quando os faróis o alcançaram por completo, Rafael prendeu a respiração. O corpo se mexeu. "Mas o que é isso?" murmurou, já abrindo a porta. O ar frio cortou seu rosto assim que pisou no asfalto. O cheiro de chuva e ferrugem era intenso. Ele caminhou devagar até o acostamento. O cão deitado ergueu a cabeça com esforço. O olhar que encontrou o dele não era de medo, era de imploração. Um olhar que dizia sem som algum: "Me ajuda, por favor." Rafael engoliu em seco. "Ei, amigão, calma, tá?" A voz saiu trêmula, mas gentil. "Eu tô aqui." Tirou o casaco do corpo e o estendeu sobre o cão. Quando o tocou, sentiu o calor fraco sob a pele molhada. Havia um corte profundo na pata e o pelo grudado de sangue seco. Toby respirava com dificuldade, emitindo pequenos sons, quase gemidos. Cada som parecia pedir mais tempo, mais chance. Rafael olhou para os lados. Nenhum carro, nenhum posto por perto, só o eco do vento. "Tudo bem, você vem comigo", disse, decidindo. Voltou correndo ao caminhão, pegou uma manta e uma caixa de ferramentas vazia. Improvisou um tipo de maca e, com todo o cuidado, ergueu o corpo do cão. Toby não reagiu com medo, apenas fechou os olhos e relaxou, como se soubesse que, finalmente, alguém o ouvira. Dentro do caminhão, Rafael ajeitou o animal no banco do passageiro. O motor roncou novamente. "Aguenta firme, garoto, só mais um pouco." Enquanto dirigia, olhava de canto para ele. Toby tremia, mas respirava. Em um momento, em meio ao som do motor e da chuva que voltava a cair, um som baixo escapou do peito do cão. Algo entre um suspiro e um lamento. Um som que arrepiou Rafael dos pés à cabeça. Ele não sabia explicar, mas parecia uma resposta. Como se o cão dissesse: "Obrigado." O caminhão seguia veloz pela rodovia, o sol tentando romper as nuvens ao longe. Dentro da cabine, um homem e um cão ferido dividiam o mesmo silêncio. Um silêncio pesado, mas vivo. O horizonte começava a clarear. A chuva se tornava fina, e os primeiros traços de luz refletiam no asfalto molhado, como se o mundo, aos poucos, abrisse os olhos junto com eles. Algum tempo depois, o caminhão desacelerou diante de uma pequena clínica veterinária à beira da estrada. O letreiro piscava entre falhas elétricas. Clínica São Francisco. Emergências. 24 horas. O dia mal havia nascido, e o ar frio trazia o cheiro misto de chuva, desinfetante e madrugada. Rafael saltou do veículo, o corpo ainda trêmulo de adrenalina. Abriu a porta do passageiro com cuidado e, sem pensar duas vezes, pegou Toby nos braços, como quem carrega algo quebradiço e precioso. "Preciso de ajuda", gritou ao entrar. "Ele foi atropelado, tá vivo, mas..." A voz falhou antes do fim. Duas mulheres de jaleco surgiram do corredor. A mais velha, doutora Helena, o interceptou com firmeza. "Traga para a sala de exame, rápido." O cão foi deitado sobre uma mesa de metal. O toque frio o fez estremecer. A médica passou a mão pelo corpo dele, analisando feridas, pulsação, olhos. "Ele é idoso", murmurou, franzindo a testa. "Tem uns 13, 14 anos, talvez." O assistente ao lado já preparava o soro.
Ele vai sobreviver? Perguntou Rafael, a voz quase um sussurro. Se a dor não levar antes da infecção, sim. Mas precisamos entender o que aconteceu aqui. Os exames começaram. O som da máquina de raio-x cortava o ar, misturado ao gotejar do soro e ao leve som de gemidos de Toby. Cada imagem que aparecia na tela trazia algo mais assustador. Havia fraturas antigas, costelas calcificadas tortas, marcas no quadril que indicavam pancadas passadas. E ao redor do pescoço, uma cicatriz fina, circular. Helena respirou fundo. Isso aqui não é de hoje. Rafael se aproximou tentando entender. Quer dizer que ele já foi machucado antes? Muitas vezes. E por alguém que não se importava em esconder isso. O silêncio tomou conta da sala. O cão, anestesiado parcialmente, soltou um pequeno suspiro. Rafael passou a mão na cabeça dele, sentindo a respiração fraca sob os dedos. Alguém fez isso com ele e depois o jogou fora, disse, a voz embargada. A médica assentiu. E o pior é que ele ainda confiava. Enquanto a equipe limpava as feridas e enfaixava as patas, Rafael observava o rosto tranquilo do animal dormindo sob efeito dos medicamentos. Um pensamento o atravessou como uma lâmina. Quantas vezes esse cachorro foi deixado para trás antes de chegar até mim? Quando Helena voltou com o resultado dos exames, havia um detalhe que a fez franzir a testa. Ele tem microchip, disse, registrado em nome de um homem chamado Eduardo Nogueira. Rafael sentiu o estômago revirar. Então ele tem dono? Tinha, corrigiu a médica. E se o que vimos aqui for verdade, esse dono é o mesmo que o abandonou. Ela desligou o monitor e cruzou os braços. O que ele sofreu não foi acidente, foi descuido, talvez até crueldade. Rafael olhou para Toby, respirando devagar sob o soro. Naquele instante não viu apenas um cachorro ferido, viu um sobrevivente. E pela primeira vez, algo se acendeu dentro dele. A certeza de que precisava descobrir quem havia feito aquilo, porque alguns crimes não deixam sangue nas mãos, deixam cicatrizes em quem não pode falar. Do lado de fora, o dia amanhecia devagar. A luz do sol entrava pela janela, refletindo nos instrumentos metálicos da clínica. Rafael permaneceu ali em silêncio, o olhar preso ao cão. Sabia que a resposta viria, e quando viesse, ele estaria pronto para encará-la. 2 dias se passaram. Toby dormia a maior parte do tempo envolto em cobertores e fios de soro. A respiração era lenta, mas firme. O ar da sala agora misturava o cheiro de remédio com algo novo. Esperança. Rafael passava horas ao lado da maca, observando-o como quem vela um velho amigo. O barulho distante de passos e o zumbido das lâmpadas eram o único som que quebrava o silêncio. Foi então que a doutora Helena surgiu no corredor, segurando uma prancheta. Eu consegui confirmar o endereço do dono, disse com a voz firme, carregada de indignação. É de uma cidade vizinha. O nome registrado é Eduardo Nogueira, 48 anos. Ele implantou o chip há 13 anos, quando o cão ainda era filhote. Rafael respirou fundo. O nome parecia comum, mas o modo como ela o disse soava pesado, quase familiar. Você acha que foi ele quem... Não acho, interrompeu ela. Tenho certeza. O padrão das feridas, o abandono, isso não é acidente. Rafael pegou as chaves do caminhão. O olhar determinado, sem precisar dizer mais nada. Onde fica esse endereço? A casa ficava em um bairro de classe média, portão de ferro pintado de verde e jardim impecável. Rafael tocou a campainha, o coração batendo forte. O homem que abriu a porta parecia o oposto do que imaginava. Roupas limpas, relógio caro, expressão controlada. Pois não, disse ele, educado, mas frio. Rafael segurava o colar de Toby nas mãos. O senhor é Eduardo Nogueira? Sim. Este colar era de um cão com seu nome no registro do chip. Foi encontrado na estrada, atropelado. Por um breve segundo, a máscara do homem vacilou. Um tremor mínimo percorreu o canto da boca, mas logo voltou à postura inicial. Deve haver um engano. Não tenho mais cachorro há anos. Rafael o encarou em silêncio. Então tirou o celular do bolso e mostrou a foto tirada no hospital. Toby, com os olhos abertos, enfaixado, ainda lutando para viver. Ele sobreviveu e reconheceu o carro que o deixou lá.
Eduardo desviou o olhar. Isso é absurdo, é? A voz de Rafael ficou mais firme, porque as marcas no corpo dele contam outra história. Cicatrizes antigas, fome e uma coleira com o seu nome gravado. O homem recuou meio passo, respirando fundo, tentando manter o controle. Você não sabe o que é cuidar de um animal velho doente? Ele sofria. Fiz o que achei melhor. Rafael avançou um passo. Melhor para quem? O silêncio que seguiu foi denso. Eduardo olhou para o chão, os ombros curvados, o peso da própria culpa caindo sobre ele. Eu só não consegui mais, murmurou. Rafael guardou o colar no bolso. Pois ele conseguiu. Sobreviveu mesmo depois de você desistir dele. Sem dizer mais nada, virou as costas e caminhou até o caminhão. Enquanto o motor ligava, olhou pelo retrovisor e viu o homem parado no portão. Pequeno, imóvel, como alguém que acabou de perceber que certas feridas não cicatrizam nunca. Naquele instante, Rafael entendeu. Às vezes, a justiça não vem de tribunais. Vem da verdade que você é forçado a encarar no espelho. A estrada à frente estava vazia. Ele dirigiu por um longo tempo sem dizer uma palavra, com o som do motor misturando-se ao da própria respiração. Quando finalmente parou, o sol já nascia. Um novo dia começava, mas algo dentro dele permanecia em silêncio. Na manhã seguinte ao confronto, Rafael acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, chamadas, notificações. Algo estava acontecendo. Quando abriu o primeiro vídeo, o sangue gelou. Alguém havia gravado o momento em que ele chegou à clínica com Toby nos braços. A gravação mostrava o cão imóvel, coberto de lama, e o som da voz dele desesperada. Por favor, ajuda! Ele ainda está vivo! O vídeo havia se espalhado pelas redes como fogo em palha seca. Milhares de comentários, hashtags, compartilhamentos, e entre todas as palavras digitadas, uma frase se repetia: o cão que pediu socorro. A legenda dizia que o animal, mesmo à beira da morte, teria emitido um som que parecia um pedido de ajuda, um grito humano, um lamento que ninguém conseguia explicar. Era verdade? Rafael não sabia. O que sabia é que aquele som jamais saíra de sua cabeça desde o dia da estrada. Na clínica, Toby começava a reagir. Os olhos já acompanhavam os movimentos do ambiente. O rabo se movia levemente quando Rafael se aproximava. A doutora Helena sorria com cautela. Ele é um guerreiro, disse. Mas mais do que isso, ele é um lembrete. As pessoas começaram a aparecer no portão do hospital com doações. Ração, cobertores, brinquedos. Crianças desenhavam o cachorro que pediu ajuda e deixavam bilhetes com frases curtas. Melhora logo, Toby. Jornais locais e programas de TV começaram a cobrir o caso. Repórteres batiam à porta da clínica. Câmeras registravam cada pequeno avanço na recuperação. Em pouco tempo, o nome de Toby se tornara sinônimo de resistência. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Rafael observava tudo de longe, tentando entender como um simples gesto, parar um caminhão, podia ter se transformado em um movimento inteiro. As pessoas não estavam apenas comovidas com o cão, estavam reagindo à própria culpa coletiva. Cada olhar, cada comentário indignado carregava um pouco da vergonha humana de ser capaz de abandonar algo tão puro. Numa das noites, enquanto a clínica já estava fechada, Rafael sentou-se ao lado da maca de Toby. O cão dormia tranquilo, o corpo ainda envolto em curativos. Sabe, amigo, murmurou, acho que você gritou mais alto do que qualquer um de nós conseguiria. O cão abriu os olhos lentamente, como se entendesse. E por um instante, aquele olhar antigo, profundo, parecia dizer: eu só queria viver. No dia seguinte, uma emissora nacional exibiu o caso. Um trecho mostrava a estrada, o local do abandono, e uma voz em off dizia: talvez o que ouvimos não tenha sido um grito, mas algo maior, o som da consciência humana acordando. Rafael assistiu à reportagem em silêncio, sentado na sala de espera, e pela primeira vez desde o acidente, sorriu. O grito de Toby, que nascera como um som perdido na chuva, agora ecoava em milhares de corações. E, em algum lugar do país, cada pessoa que via aquela história se perguntava: e se fosse o meu amigo? Naquela noite, a cidade dormiu diferente. O barulho das redes, das vozes e das manchetes deu lugar a algo raro,
quietude. O mundo parecia respirar fundo, como se, por um breve instante, tivesse aprendido a sentir. Os dias seguintes foram de silêncio e espera. Cada manhã trazia um pequeno milagre, uma nova respiração, um movimento mais firme, um lampejo de vida nos olhos de Toby. As feridas começaram a cicatrizar, e o corpo, antes imóvel, lentamente respondia aos cuidados. O que parecia impossível semanas atrás agora ganhava forma diante de quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Rafael vinha todos os dias. Nunca faltou uma visita. Chegava antes do nascer do sol, trazia pão, café e um tempo que parecia não ter para si mesmo. Ficava ali, sentado, lendo em voz baixa as mensagens que as pessoas deixavam na página da campanha online. Você é um herói, Toby. Obrigado por lembrar o que é amor verdadeiro. Helena dizia que a recuperação era lenta, mas sólida. O corpo envelhece, mas o coração dele ainda tem muito para ensinar. E, de fato, havia algo na presença daquele cão que transformava o ambiente. Enfermeiros, visitantes, até os pacientes de 4 patas pareciam mais calmos quando ele estava por perto. Era como se a dor dele tivesse sido transformada em alguma forma de paz. Uma tarde, enquanto o sol entrava pelas janelas da clínica, Toby se levantou pela primeira vez. As patas tremiam, o corpo vacilava, mas o olhar, aquele mesmo olhar da estrada, permanecia firme. Rafael deu um passo à frente, o coração acelerado. Isso, garoto, devagar. O cão deu um passo, depois outro. E então, num gesto simples, encostou o focinho na perna de Rafael. Foi só isso, um toque. Mas o homem sentiu como se o mundo parasse por um instante. Um gesto pequeno, mas carregado de tudo o que palavras humanas jamais conseguiriam dizer. Naquela noite, Rafael não foi embora. Dormiu ali mesmo, numa cadeira ao lado do leito, a mão pousada sobre o pelo do cão. O som da respiração de Toby misturava-se ao barulho suave dos aparelhos, criando uma melodia serena, como se a esperança finalmente respirasse junto. Dias depois, o veterinário assinou a alta. Ele está pronto para ir para casa. Casa. A palavra soou diferente. Rafael olhou para o cão e sorriu. Então é oficial, velho amigo. Você vem comigo. O vídeo da saída viralizou de novo. O homem e o cão caminhando lado a lado, o sol dourando o asfalto, a multidão aplaudindo. Não era mais o cão que pediu socorro. Agora, Toby era o símbolo de quem venceu o abandono. E quando subiu no caminhão, deitou a cabeça no colo de Rafael e fechou os olhos, havia ali um silêncio que não pedia nada, apenas agradecia. A esperança, que antes parecia distante, agora respirava com força. Rafael ligou o motor, olhou para o horizonte e pensou: alguns encontros acontecem tarde, mas chegam na hora certa. E o velho Toby, com o rabo batendo devagar no banco, parecia concordar. O caminhão seguiu pela estrada sob o pôr do sol. Atrás deles, a cidade ficava menor. À frente, o campo se abria em tons de laranja e vento. Meses haviam se passado desde aquele dia na estrada. O sol de outono tingia as manhãs de dourado, e Toby agora caminhava com firmeza, embora mancando levemente. O pelo, antes opaco, voltara a brilhar sob os cuidados pacientes de Rafael. A cicatriz na pata permanecia, uma lembrança viva do que ele suportou, mas também um troféu silencioso daquilo que venceu. A vida na casa simples de Rafael tinha um novo ritmo. Ele acordava cedo, preparava café, e Toby o acompanhava em cada passo, da cozinha ao quintal, do portão à varanda. Não havia palavras entre eles, mas havia algo maior, um acordo silencioso. Toby havia sido salvo, e Rafael de alguma forma também. A história deles ultrapassara os muros da clínica. Matérias, reportagens, livros infantis, até campanhas de adoção usavam a imagem do velho labrador de olhar doce. A voz que ecoou pelo silêncio, diziam as manchetes. Mas, longe das câmeras, o que realmente importava era simples. 2 seres quebrados que haviam aprendido a recomeçar juntos. Certa tarde, enquanto limpava o quintal, Rafael viu Toby deitado sob o sol, observando o horizonte com aquele mesmo olhar distante de sempre. "Tá pensando no quê, hein, velho?" perguntou rindo. O cão virou a cabeça, o rabo batendo devagar. Não havia resposta, mas havia paz.
Naquela mesma semana, uma carta chegou à casa. Remetente, Eduardo Nogueira. Dentro, apenas uma folha dobrada e uma frase escrita à mão. Espero que ele me perdoe. Rafael dobrou o papel com cuidado e olhou para Toby, dormindo tranquilo aos seus pés. Sorriu, mas havia um brilho triste em seu olhar. Ele nunca te odiou para ter que te perdoar, murmurou, porque os animais não carregam rancor. Eles não se vingam, não exigem desculpas. Eles apenas amam e, quando machucados, tentam amar de novo. Nos meses seguintes, Toby se tornou o símbolo de uma campanha nacional contra o abandono. Sua história inspirou milhares de adoções. Em cada lar que se abria, em cada cão resgatado das ruas, havia um pedaço do velho labrador que um dia gritou por socorro sem emitir uma palavra. Numa manhã fria, Rafael o encontrou deitado no mesmo canto de sempre, o focinho encostado nas patas, o corpo imóvel, sereno. A vida havia se despedido dele com a mesma doçura com que lhe dera uma segunda chance. Rafael ajoelhou-se, o coração apertado. Obrigado, meu amigo. Você fez mais pelo mundo do que qualquer um de nós. O vento soprou leve, balançando as folhas secas do quintal, e por um instante, ele jurou ouvir aquele som outra vez, o som que o trouxera até ali naquela madrugada chuvosa. Não era um grito, era um sussurro, um eco de paz. Toby se foi sem pedir perdão, porque nunca precisou. Quem devia se desculpar era o mundo que o esqueceu. E naquele dia, Rafael entendeu. Alguns heróis não usam farda nem falam. Eles apenas olham pra gente e nos ensinam o que é amor de verdade. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher sozinha em sua fazenda, protegendo um bebê encontrado em meio à tempestade, quando faróis de uma picape preta surgem na estrada deserta, observando, esperando. Quem está dentro do veículo? O que querem com aquela criança? E até onde ela será capaz de ir para protegê-lo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!